Bem, boa tarde aos nossos ouvintes, é um prazer estar aqui convosco novamente. Estamos em direto aqui da Praia da Vitória, mais uma emissão especial das Festas da Praia pelo Rádio Clube de Angra, e como já sabem, nós trazemos sempre muitos convidados e connosco temos cá, já o primeiro está connosco o José Fernando, que é o presidente do Grupo Desportivo das Fontinhas, digo talvez atualmente o presidente mais famoso do futebol, açoriano talvez, não exageremos. E tem comigo também o Pedro Ferreira, que é também saúde. Boa tarde, Sérgio. E muito bem, Sr. José Fernando, então hoje vamos falar exatamente aqui do Grupo Desportivo das Fontinhas, que este ano vai então disputar a Liga 3, e a primeira pergunta aliás, o primeiro tema que queríamos conversar é como é que está a ser a preparação para esta Liga, que é uma Liga já muito semi-profissional, talvez até mais próxima do profissional do que do amador. Boa tarde, José. Olha, antes de mais, boa tarde a toda a gente, aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, e agradecer ao Rádio Clube também a oportunidade que me dá, e ao Grupo Desportivo das Fontinhas que está aqui, e falar sobre a próxima época. Nós é que agradecemos, Presidente. Não é fácil ter um Presidente, enfim, disponível para... Vá lá, estou de férias. Tudo bem, é assim, a preparação da época, pois a nível desportivo é igual. Já começou, não é? Basicamente. Até porque o campeonato começa já. Dia 21. Exatamente, daqui a 2 semanas. A nível desportivo, basicamente é igual a tantas outras épocas, é uma pré-época. Para nós começa a ser um bocadinho mais difícil, porque antes jogávamos no nosso campo nas Fontinhas, pronto, e as coisas corriam normalmente. Agora temos que ir para Angra, para o João Paulo II. Mesmo fazer treinos, não é? Sim, temos feito treinos no João Paulo II, alguns nas Fontinhas, o que logo nos acarreta mais custos acrescidos e trabalho. Mas temos estado a trabalhar. Também a semana passada tivemos a semana lá da Festa das Fontinhas, em que parte da direção tinha que estar afeta à tasca, mas temos os diretores ligados ao futebol que têm estado a acompanhar a equipa. Eu sou presidente, mas se lhe disser que nesta pré-época vi 20 minutos de treino um dia, foi o que eu vi da equipa. A partir de agora tenho estado a colher informações junto dos diretores, mas tinha muitos a fazer e não consegui chegar lá. A partir de agora que vou-me virar mesmo, focar mesmo na equipa. Presidente, deixe-me voltar um bocadinho atrás, porque as Fontinhas fizeram a história, são a primeira equipa dos Açores que vão participar neste campeonato da Liga 3, sendo certo que é também um campeonato muito novo, começou apenas o ano passado, mas não deixa de ser histórico por isso, e o percurso das Fontinhas é todo ele muito relevante, porque as Fontinhas ainda há talvez uma dúzia de anos, pouco mais do que isso, vinham como campeões nacionais do Inatel, já nas provas do Inatel conseguiram feitos extraordinários, entram na associação, rapidamente conseguem subir ao campeonato dos Açores, são vencedores, vão para um campeonato de Portugal e de repente, ao fim de 2 participações no campeonato de Portugal, conseguem este feito extraordinário de chegar a um campeonato já semi-profissional, como disse o Sérgio. Quando é que no ano passado, a Páginas Tantas, partiram já com a ideia de subir, ou a Páginas Tantas começaram a ter a noção de que era possível subir? Quando é que houve essa sensação de que nós somos capazes de chegar lá? É assim, nós de início não pensávamos que ia subir e até se calhar nem éramos apontados por ninguém como um candidato à subida, mas quando a época foi decorrendo, a dada altura, depois de analisarmos os adversários e ver o potencial da nossa equipa, começámos a ver que se calhar era possível. E depois o pessoal começou a acreditar, e sabes como é que é, o grupo quando se une e quando o grupo é forte e está focado nas vitórias, é difícil de virar uma equipa, e foi o que aconteceu. A dada altura a equipa começou a acreditar que era possível chegar lá, e isso veio-se a provar. Na primeira fase da prova fomos das 60, salvo erro 62 ou 64 equipas que estavam na prova, nós éramos a equipa que tínhamos mais pontos, 44 pontos. Na segunda fase fomos a equipa que fizemos mais pontos, logo daí diz do valor que a nossa equipa tinha. Ninguém faz bem uma ideia, e se calhar essa nossa conversa hoje, até mais do que propriamente técnica, poderá ser descontraída nesse sentido. Que responsabilidades, quer dizer, quando se tem uma equipa a esse nível competitivo, nomeadamente, e no caso em futebol, que responsabilidades, que problemas é que todos os dias há para resolver? Desde logo é preciso montar uma equipa diretiva, enfim, para além da direção do Grupo Desportivo das Fontinhas, é preciso ter alguém que depois fique especificamente destacado para tomar conta daquela secção do futebol. Depois, dentro do futebol, ainda há a secção de formação, também é preciso ter uma outra pessoa, eventualmente, para tomar conta da formação do clube, contratar jogadores, arranjar verbas para poder ter orçamento para cumprir tudo isso. Explique-nos um bocadinho daquele que é o dia-a-dia dos diretores do Grupo Desportivo das Fontinhas.
Assim, o dia-a-dia dos diretores, o ano passado, este ano talvez seja um pouco diferente, mas o ano passado era nós é que fazíamos praticamente tudo. Os jogadores comiam na nossa sede, tínhamos uma cozinheira, mas todos os dias já à tarde ia para lá 3, 4, 5 diretores que estavam a trabalhar, a preparar para mesas, para os jogadores e isso tudo, de modo a criar-se ali um grupo forte e conseguia-se fazer à volta da equipa quase uma família. E eu acho que parte do sucesso esteve na nossa humildade e na nossa união, que levou a que a equipa se unisse e estavam todos com Fontinhas de alma e coração, o que foi uma grande vantagem e uma mais-valia para nós alcançarmos o êxito que alcançamos. Portanto, só com muito trabalho mesmo. Confesso-nos muito amadorismo, mas muita dedicação ao clube. É assim, só assim se consegue chegar lá. Exatamente, acredito que acima de tudo com muita dedicação e, por exemplo, do ano passado para este, que este é o primeiro ano, a experiência na Liga 3 tem sido diferente do que foi, por exemplo, no ano passado, no Campeonato de Portugal? Pois, este ano tem que ser diferente porque a prova assim o exige. Aquele puro amadorismo que nós vínhamos trabalhando, porque costumo dizer, quando toca a trabalho, carregar pesos e assim, trabalho duro, a malta está lá. O nosso pessoal das Fontinhas, eu sei que não tem problema se eu precisar de 10 pessoas, eu tenho na direção uns quantos, mas se eu precisar mais 50 pessoas, aliás já estive em eventos anteriores, precisar 40, 50 pessoas e arranjo 50 pessoas. Este ano, como disse, é um pouco diferente, já é semi-profissional e nós temos que apetrejar o clube com valores humanos e técnicos de modo a responder às exigências da prova. Tem que haver um diretor desportivo, tem que haver um diretor de marketing, mil e uma coisa que eles exigem que tenha para que nós possamos cumprir com os regulamentos e com as exigências da prova. Uma das exigências que se pôs logo e talvez a mais falada foi a questão do campo. O Presidente já aí falou que de facto este ano o Fontinhas não poderá jogar no seu campo, no campo do Dr. Derval Monteiro. Tem que jogar no estádio João Paulo II porque o estádio da Praia não tinha as condições. Como é que foi também todo esse processo? É assim... Até porque já não é a primeira vez, desculpe Presidente, quer dizer, já não é a primeira vez que se coloca em cima da mesa a possibilidade, há 2 ou 3 anos atrás, da questão que colocou-se na altura com o Praiense, e já a Câmara Municipal da Praia estaria mais ou menos alertada para a necessidade de ter que intervir no estádio da Praia da Vitória, o que não aconteceu na altura. O Praiense também não chegou na altura, a concretizar os objetivos de subida então à segunda Liga. Agora aparece uma equipa como o Fontinhas a subir à terceira Liga e voltamos a ter o mesmo problema, que é a equipa da Praia ter que ir jogar para a Angra e treinar para a Angra. Pois é isso, a nossa ideia inicial era jogar no nosso concelho, claro, nós somos Fontinhas, somos Praia da Vitória, queríamos jogar no nosso concelho. Houve uma visita técnica ao campo da Praia e realmente o relvado não tem condições. Não tinha condições e eles na Liga 3 fazem cavalo de batalha os relevados, eles exigem que os relevados só podem jogar em realmente natural na Liga 3. Naturais e que estejam em bom estado. Não querem um relevado tipo o relevado do Estádio da Praia, que não oferecia as garantias de qualidade para que se jogasse lá. E então... E este foi o único problema ou colocaram-se outros problemas? Os Fontinhas, por exemplo, na Liga 3 os jogos serão televisionados. Havia problemas ao nível das instalações também? Não. A nível de iluminação, isso era ultrapassável e toda a restante estrutura do Estádio da Praia, com um pequeno ou outro retoque, tem condições de jogar. Portanto, o problema era mesmo somente o relevado. E atendendo que teria que pôr ali um relevado novo, atendendo à conjuntura económica que atravessamos, era todo inviável que a Câmara da Praia fizesse isso, e mesmo se fosse fazer agora para esta época já não iria a tempo, e então pronto, vamos ganhar. Há na nossa terra, se calhar a maior parte das pessoas não fazem ideia, mas há na nossa terra gente muito conceituada a trabalhar em relevados. Aliás, o relevado do estádio de São Miguel, onde joga o Santa Clara na Primeira Liga, e que o ano passado começou com todos os problemas que nós também conhecemos, está a ser tratado exatamente por um especialista da matéria que é aqui da Ilha Terceira. Presidente, com esta situação colocada, há aqui um fator que é certo, há bocadinho também referenciou, Fontinhas foi a equipa que mais pontos fez o ano passado, quer na primeira, quer na segunda volta do Campeonato de Portugal, mas havia aqui um fator que era determinante, que era o 12º jogador, o público das Fontinhas, e no campo do Dr. Derval Monteiro tem ali um peso sobre todos os demais intervenientes que é curioso. No estádio João Paulo II, infelizmente aquela pista de tartan e aquele espaço todo até chegar à bancada cria ali um certo frio. Acha, apesar de tudo, que o público vai continuar a marcar presença domingo após domingo no estádio João Paulo II em Angra? Eu não sei, estou um pouco reticente, até atendendo, muito comodistas também, atendendo aos horários do jogo, por causa das transmissões, porque eles
Eles querem transmitir os jogos no Canal 11, não nos dão contrapartida financeira nenhuma e marcam uma hora e é aquela hora que temos de jogar. Salvo erro, já falei lá com o moço que trata disso, as primeiras jornadas, acho que o primeiro jogo será disputado num sábado às 10 horas da manhã. Um sábado às 10 da manhã. Sábado às 10 da manhã é um horário estranho. A segunda jornada, domingo às 10 da manhã. Vê lá, uma equipa que vai abrir uma prova a jogar em casa num sábado às 10 da manhã. No sábado é chato, porque no sábado, mais chato do que no domingo, porque mais chato muita no domingo, gente trabalha às 10 da manhã, claro. Embora muita gente queira ir ver o jogo, mas às 10 da manhã, claro que isso será difícil. Mas eu aproveito para fazer aqui um apelo, não só ao pessoal das Fontinhas, esse vão estar lá, mas mesmo a nível de ilha, quem gosta de futebol, os adeptos de futebol, sempre que possam, apareçam, porque o Fontinhas neste momento não está a representar as Fontinhas, está a representar a Associação de Futebol Angra de Heroísmo, a representar a Ilha Terceira. Claro. Desde já deixo aqui um convite a toda a gente. Açores, neste caso os Açores, são a única mas também pedi muito ao pessoal das outras ilhas que venham jogar a Terceira. É mais complicado. Aí já é um bocado difícil, mas o pessoal da Terceira faça um apelo, que sempre que possam estejam no estádio João Paulo II a puxar pela nossa equipa, porque nós vamos ombrear com equipas que já militaram na Primeira Liga, desde uma Académica, União de Leiria, Sporting, Belenenses, Setúbal, Alverca, são grandes do futebol português. Portanto, todo o apoio vai ser pouco para que nós possamos ter uma prestação digna. Claro, e, por exemplo, pronto, ficamos nós a saber que o Canal 11 não apoia ninguém da Liga 3 com direitos televisivos, o que é boa parte incompreensível, sendo este um canal da Federação Portuguesa de Futebol. Deveria ter. Por acaso tinha ideia que sempre que metesse pelo menos alguma coisa deveria haver. Eu acho que esse novo regulamento, ainda quero estar aqui a cometer um erro. Parece que este ano dão 500 euros, mas eu não tenho bem a certeza. Se for é 500 euros. E, por exemplo, já conversou com outros diretores, com outros presidentes de outros clubes para tomarem uma posição sobre isto? Há algum, acredito que seja uma posição quase unânime, porque se não houver direitos televisivos, acredito que todos os clubes estejam revoltados quase com esta situação. Claro, porque assim o Canal 11 tem os pequenos Açores, também pode acontecer. Também pode acontecer, também. Eu ligo o Canal 11 e eles estão a dar jogos do Brasileirão, que eu não acredito que aquela gente deixe o Canal 11 transmitir os jogos de graça. Eles certamente devem estar a pagar alguma coisa a eles. Claro, então porque é que não pagam aos clubes da prova que eles fazem bandeira, que é a Liga 3? Sim, e fazem imensos programas de entretenimento à volta, muitas vezes, de clubes mais pequenos, ou seja, outros que não os da primeira ou talvez segunda divisão, e fazem vários programas com isto e depois não são capazes de apoiar os clubes. Acho que efetivamente as coisas caminham para e a Federação Portuguesa tem dinheiro. Sim, está garantida também a presença no Qatar, a coisa correu melhor, não é? Senão aquilo apertava um bocadinho, mas enfim. Presidente, coloca-se aqui eventualmente um outro problema, enfim, que talvez não seja grave, que é a partilha do estádio João Paulo II. O Lusitânia tem utilizado aquele campo, o Lusitânia que está no Campeonato dos Açores tem utilizado aquele campo habitualmente, como já há alguns anos, o seu campo de visitado. Houve já conversações com o Lusitânia nesse sentido, tem sido outros os intermediários, o campo é do Parque Desportivo, portanto é do Governo Regional. Como é que foi também esse processo? Boas relações ou difícil de ultrapassar esta situação? É assim, da nossa parte com o Lusitânia não houve conversações nenhumas e o que eu ouvi foi na comunicação social. Ainda não foi comunicado oficialmente nada a dizer que o Lusitânia vai jogar ali. Pelo menos a nós, Fontinhas, não nos foi ainda comunicado a dizer, olha, vocês vão jogar, o Lusitânia vai jogar também. Não sei como é que eles vão gerir o espaço, também tem que ver a questão da relva, se suporta as duas equipas a jogar lá. Isso é uma questão que me ultrapassa. Desde que nos garantam o campo para treinos, nos garantam o campo à hora de jogo e o relvado em condições, não vou ser eu que vou dizer que o Lusitânia não joga naquele campo, claro. Claro que sim, não é? Claro, mas podia haver aqui alguma conversação entre nós. Apesar de, como disse, o campo é do Parque Desportivo da Ilha Terceira e, portanto, é do Serviço de Desporto, é do Governo Regional. Oficialmente, como disse, ainda não nos foi comunicado nada que o campo ia ser partilhado. Para esta nova época, já há aí alguns reforços, alguns jogadores que saíram, enfim, também fruto das prestações que tiveram, outros que se têm vindo a revelar, há ainda alguns elementos da formação do Fontinhas que permanecem, há também reforços. Quer-nos falar um pouco da preparação deste novo plantel, Presidente? É assim, nós renovamos com 13 jogadores da 13 da época anterior e temos, salvo erro, 11 contratações. Portanto, plantel de 24. Sim, neste momento. Sabes, numa pré-época pode haver sempre alterações. O Mister é que vai analisar
Claro. E segundo a prestação dos jogadores que foram contratados, há sempre possíveis saídas ou possíveis entradas. Portanto, não se possa dizer que o plantel neste momento está totalmente fechado, poderá haver, mas 90 e tal % está garantido. Pontualmente poderá haver algum ajuste, mas o plantel já está praticamente definido. Salvo erro, quarta-feira já vai haver um jogo, treino com a Lusitânia, e vamos começar a ver. Também é outra dificuldade que um handicap para nós, porque os nossos adversários já estão lá fora a jogar com equipas da Primeira Liga e segundas e fazer jogos de treino quase todos os dias, e nós não temos equipas para treinar aqui, porque as equipas do Campeonato de Portugal e do Campeonato dos Açores começam a trabalhar muito mais tarde. Esta é uma coisa que eu, por acaso, acho interessante, enfim, nesse sentido. Eu julgo que, até pelos valores monetários financeiros de apoio público que estão envolvidos no apoio às diferentes equipas dos Açores, eu tenho uma ideia de que o Santa Clara devia ter um outro papel na preparação da sua época. Custa-me perceber porque é que todos os anos o Santa Clara vai fazer estágios para o continente. Eu percebo, ganha outra rotina, é verdade, joga com adversários de outro calibre, do seu nível, mas eu julgo que o Santa Clara deveria ter aqui uma responsabilidade desportiva e social para com os demais, para além de que, se nós queremos efetivamente também que os açorianos de todas as ilhas se identifiquem minimamente com a prestação do Santa Clara na Primeira Liga de Futebol, eu julgo que o Santa Clara devia repensar um bocadinho as suas pré-épocas, devia passar pelas outras ilhas, obviamente não todas, mas pelo menos, olha, lá está, aqui encontraria um adversário praticamente à altura, um Fontinhas, um Praense que já está no Campeonato de Portugal, não é? Quer dizer, na própria Ilha de São Miguel há clubes que estão também no Campeonato de Portugal, e portanto eu julgo que o Santa Clara devia ter aqui um outro. De qualquer das formas, é uma opinião, vale o que vale, e por falar em dinheiro, esta é uma das grandes dificuldades, Presidente, não é? É porque neste momento o Fontinhas, que o ano passado, enfim, não sozinho, mas com todos os outros, foi confrontado com aquela situação da previdência cautelar do operário por causa do apoio da Palavra Açores, este ano está sozinho colocado perante uma outra situação, é que nos regulamentos que existem não tem nada definido para descer a Liga. Não existe nada sobre isso, não é? Como é que estamos sob esse ponto de vista? Sob esse ponto de vista estamos um pouco a dar tiros no escuro, porque não temos valores oficialmente definidos. Tivemos que fazer uma equipa, temos que fazer uma equipa minimamente competitiva, se querermos ter uma prestação digna. Pronto, estamos a arriscar um bocadinho, na esperança que as entidades oficiais olhem para o Fontinhas de uma forma diferente, não por ser o Fontinhas, mas por ser uma equipa que está na... Sim, poderia ser outra qualquer, uma equipa que está num patamar, uma Liga 3, que já vinha sendo pedido quase que houvesse uma equipa dos Açores num patamar intermédio entre o Santa Clara e o Campeonato de Portugal. Nós, Fontinhas, por mérito próprio, conseguimos chegar lá, estamos lá. Agora vamos ver as entidades oficiais como é que vão olhar a nossa presença, porque se não olharem com olhos de ver e de modo a que nós consigamos dar uma boa imagem da região, claro que nós vamos ir lá e vamos descer. E sabe desde quando é que outra vai conseguir chegar lá. Não é fácil. Mas não houve, na preparação da época, com certeza que da parte da direção do Fontinhas houve contactos para a Secretaria do Turismo na perspectiva de tentar perceber com que é que poderiam contar, o que é que vos tem sido dito, Presidente? Claro que houve contactos, mas oficialmente não nos foi definido ainda valores a rigor. O que é que vai ser? Portanto, estamos a estudar, estamos a ver, enfim, aquelas respostas vagas. Não é? Eu não tenho valores, não posso estar aqui a dizer valores, porque eu não tenho valores concretos. Oficialmente, até que o Governo ainda não deliberou, ainda não foram aprovados. Como tal, não posso estar aqui a divulgar números. Estamos a trabalhar imaginando vai ser este valor, vai ser aquele, vai ser entre este valor e aquele, e dentro desses valores estamos a tentar fazer uma equipa de modo a não comprometer também o futuro financeiro do clube. Só espero... para além das receitas da tasca, que outras receitas tem o clube e das cotas dos sócios, como é óbvio? Estamos a ver a nível de publicidade, de marketing, junto dos nossos patrocinadores e junto de outras firmas aqui na ilha, tentando fazer ver, aliás contratámos um técnico de marketing, tentando fazer ver junto das nossas firmas que é uma mais-valia o Fontinhas nessa prova, e poderá dar visibilidade às nossas firmas com publicidade, uma vez que os jogos vão ser todos transmitidos no Canal 11. Pronto, a ver se conseguimos através da publicidade ir buscar os eventos, o apoio da Câmara, o Governo, bilheteira, bar... Neste momento garantidos apoios do Governo só tem aqueles do regime do movimento associativo desportivo, ou seja, aqueles que são verdadeiramente dedicados à prática desportiva, não é? Pois é isso, que é viagens e as deslocações e estadias, mas são valores que estão iguais a uma catrafada de anos. Sim, e destes apoios. E esses chegam, mas são canalizados para a viagem, são canalizados para as deslocações, portanto...
Isso é outra coisa que ninguém faz uma pequena ideia. O Fontinhas de 15 em 15 dias tem que ir jogar ao continente, a logística disso é uma coisa de gente doida, não é? Estou a pensar agora de repente, marcar passagens para os jogadores e depois, para os elementos técnicos. E dormidas, atenção, são passagens e dormidas. Transportes dos aeroportos para os às vezes, mas às vezes é um problema termos fazer uma ginástica acrescida, porque assim o jogo é marcado e nós não temos companhias aéreas por nossa conta, ajustar os horários de voo com os horários de jogos, e por vezes temos que ficar mais um dia porque não... Quando é que ao certo sabem o dia e a hora do jogo, Presidente? Pois, o dia e a hora do jogo nós, quando saiu o calendário, não sabíamos. Sim, mas depois, lá está, a questão televisiva agora vão ter esse problema. Não, a questão é assim, porque antes nós ainda conseguíamos com os adversários jogar, pedir alteração dos jogos, às vezes se nos dava mais jeito de jogar de manhã, jogávamos uma hora de diferença para apanhar o avião. Uma coisa que nos é dita e que nos foi dita é que este ano os jogos são marcados e por causa das transmissões televisivas não há o mínimo de antecedência, ou não seja, há alteração momento, nenhuma, não permitem alteração. Mas neste momento, 2 semanas de começar a época, Presidente, já sabes, por exemplo, o primeiro mês de jogos das Fontinhas, os dias e as horas? Sim. Pronto, já consegues ter um mínimo de previsibilidade, não é? Neste momento já sei, mas não posso alterar. Mesmo que me convenha alterar um horário de jogo, eles não permitem que seja alterado. E portanto, é aquela hora. Nos aviões agora, tu é que tens que te ajustar àquela hora e não há pão cozido para ninguém. Eles não se importam. E outro pormenor é que o campeonato começa sensivelmente aqui a 2 semanas, estamos em época alta. Pois é, vai ser mais um problema para conjugar voos e colocar os jogadores e técnicos. A segunda jornada. Também onde ter, é verdade, mas isto lá está, parece que quase que não é pensado para as deslocações aéreas este campeonato. Logo o sorteio de Togo, na segunda jornada vamos ao Moncarapachense ao Algarve, e já estou a ver. Ali na altura de 28 de agosto, Algarve, voos, Lisboa, Faro, Lisboa, vai ser um pandemónio, vamos ver como é que vai correr. Acredito que seja difícil porque o Algarve, como sabemos, nesta altura do ano Moncarapachense, Olhão, lá bem mesmo para o meio dos turistas, dos ingleses, como nós dizemos, que são eles que adoram tanto o Algarve. Presidente, tem a equipa que ganha nosso mexe, a equipa técnica é praticamente a mesma, se não mesmo toda a do ano passado. Foi de facto uma aposta certeira que foi feita o ano passado em Pedro Lima e nos seus adjuntos. Sim, sem dúvida. Foi um fator muito importante para o sucesso da equipa, também a equipa técnica. Gostei imenso do trabalho do Pedro. Acho que o Pedro conseguiu agregar o grupo, fez um grupo forte e conseguiu enquadrar-se bem no andamento da prova, e é uma equipa técnica que trabalha muito bem, portanto dava-nos todas as garantias de continuar este ano, e foi isso que nós fizemos, até porque nós tínhamos uma base de 13 jogadores do ano passado, tinha toda a lógica continuar com a mesma equipa técnica, e foi isso que fizemos. Conseguimos chegar a acordo com eles e eles estão aí, vamos ver. Tenho esperança que nós vamos ter uma prestação digna. Com certeza que sim, vamos ver. Agora, é isso mesmo. E uma outra pergunta foi que Pedro Lima na primeira passagem pelo Campeonato de Portugal foi também técnico do Fontinhas e que depois regressa nesta época então para uma outra circunstância, naquela época as coisas foram mais difíceis no Fontinhas. Naquela época era um contexto totalmente diferente, ele chegou lá, a equipa estava em último lugar e depois nunca conseguiu sair. A meio da viagem já é difícil motivar uma equipa que está em rastros, não é? Exatamente. É sempre mais fácil quando as coisas... lá no primeiro jogo, ganhou o Torriense, que estava em primeiro lugar, segundo, exatamente, uma coisa... ganhou em casa com 0 e olha, está bom, mas eu depois caí outra vez no mesmo. Também era só jogadores da ilha, pois lá está, que veio-se a provar que não é fácil só com os jogadores aqui da ilha conseguir-se. E agora também uma das exigências que o governo tem dos regulamentos para apoiar nesta prova, que nos exige que nós tenhamos 11 ou 12, salvo erro, jogadores formados nos Açores na ficha de jogo. Isso é quase todo impossível. Exato. Impossível não é, porque nós arranjamos para aí jogadores, vamos buscar jogadores ao regional, ao Campeonato dos Açores, e pomos lá 12 jogadores na ficha de jogo, mas isso é à partida dizer já desceste de divisão. E para todo efeito, porque nós temos de facto muito bons jogadores açorianos, mas infelizmente, e agora se me é permitido a opinião, este apoio que a páginas tantas foi determinado pela região, ou o jogador ou atleta açoriano
fez com que a nossa malta entrasse um bocadinho no delírio de que eram as vedetas, porque depois todos os clubes, para ter a majoração do apoio, acabavam por ir buscar o atleta açoriano, e eles achavam-se no direito de pedir o que queriam e de fazer o que... E lá está, uma medida que à partida tinha uma boa intenção, que era a de potenciar de facto e a de chamar a atenção para os valores do futebol açoriano e do desporto açoriano, acabou exatamente por ter um efeito pernicioso, porque a nossa malta encheu-se um bocadinho de si própria, acho eu. Eu imagino que tenha tido jogadores de cá a pedir-lhe mais que algum jogador que vem daí de um sítio longínquo, não é? Se o Fontinhas conseguisse ir buscar os melhores 12 açorianos, pois, claro, acredito que eles tinham qualidade para estar a jogar no Campeonato de Portugal, mas o Fontinhas não consegue recrutar os melhores açorianos para a sua equipa. Claro que alguns estão dispersos, alguns estão lá fora no continente e por aí fora. Claro que nós temos já a mão para recrutar, é difícil e pode não ter a qualidade de integrar o plantel, e aí logo a majoração dos 60% que nós iríamos receber é mais um valor que vá à vida. Que vai por terra, exatamente. Aliás, o Lusitânia já o ano passado exatamente está contando uma aposta desportiva que fez, que prescindiu deste apoio. Já o ano passado, quando foi no Campeonato de Portugal, 2 semanas antes de começar a prova, que se apercebemos que tinha que ter mesmo lá os 11. Tínhamos feito o plantel para ter 7, a partir do momento que nos exigem 11, na ficha do jogo. Na ficha do jogo. Ou seja, inscritos naqueles 18 que vão para jogo, formados, tem que ser formados nos Açores, sim. E lá está, isto não é denegrir os jogadores. E agora este ano, 11 formados nos Açores, e tem que ter 14 formados localmente, aqui em Portugal. Vê lá. Nós tínhamos, dos 14 formados localmente, tinha aqui os 11 açorianos, só dava para meter mais 3 formados localmente, e só os outros possíveis estrangeiros é que podiam entrar. E aí limita mesmo ao máximo. O Mister fica logo limitado ali, a convocatória fica logo ali condicionada por vários fatores, o que a nível desportivo é mau. Olha, que se o presidente fosse chato, o treinador estava lixado, não é? Não, tem que ter aí que é poder. Tem que ter aí, porque lá está. E era o que eu dizia há pouco. Isso é uma gestão de facto complicada. Não é denegrir mas é para na altura que eram exigidos, era preciso os 7, às vezes era fácil ajustar, teve que ir às vezes um que estava lesionado, mas lá ia para o banco, que era açoriano, e então a gestão tinha que ser feita assim, lá que vai para o banco, nem todos entram em jogo. Ou seja, depois acaba por haver isso. Se fosse preciso os 7 açorianos, lá às vezes tinha que se meter um açoriano mesmo lesionado na ficha de jogo, para não se perder aquele apoio. Portanto, eu acho que isso tinha que ser revisto, porque assim nós não estamos em pé de igualdade com as equipas lá de fora. E acho que é um bocadinho contraditório, lá está. É um campeonato já semi-profissional apontado para profissional, e metem uma exigência desta que acaba por afetar a própria competitividade. Sim, para nós acho que é um bocadinho contraproducente, permite uma opinião. Limita-nos um bocado, mas está bem. Presidente, e como é que é formar? É certo que hoje em dia, enfim, tudo até basta irmos à internet e com certeza encontramos vários vídeos de vários jogadores que estão disponíveis no mercado, mas como é que é encontrar os jogadores certos para o projeto que o Fontinhas tem, nomeadamente todas essas aquisições que são de fora da região? Assim, pois a equipa técnica tem contatos com empresários e também conhecem jogadores, e isso é assim, quando acabam a época, já estamos a trabalhar. Nós do clube, diretores técnico, presidente, missas, começamos a ser bombardeados com vídeos todos os dias. Se mostrar o meu mensagem, o meu telemóvel, é só empresários, olha, veja este jogador, veja aquele jogador, o moço é interessante, o moço joga assim, e não falta jogadores, eles metem jogadores aí pela porta dentro, se nós quisermos, aos contentores. Há que saber selecionar depois. Não é difícil, faz tudo. Até fazia 3 ou 4 equipes. Não tem problema. De família que falou há bocadinho, com certeza já terá tido de algum jogador desses que veio de fora palavras de impressão positiva relativamente ao Fontinhas, não é? Porque no fundo, quer dizer, se eles acabam por... Vocês é que têm que lhes arranjar a partir de espaço também para eles ficarem alojados, não é? Depois, se há esse cuidado das refeições serem no clube, com os diretores do clube, com as pessoas da casa, se calhar algum deles nunca terá sentido um projeto assim tão carinhoso como este que acabam por encontrar nas Fontinhas. Sim, não quero estar aqui, sim, mas falamos com os jogadores e eles dizem que nunca estiveram num clube, modéstia à parte, em que fossem tão acarinhados. Tem moços que vão para um clube, vão para ali para jogar futebol e acaba o teu treino, vais para casa, estás em casa, mais ninguém te liga, só te liga quando foste para o jogo. Se te vês lesionado, mal te passam o cartão, se puderem põe-te a dar, coisa que não acontece no Fontinhas.
e isso também é uma mais-valia. Nós temos um jogador ou outro que ficaram da época passada para esta época, mesmo por causa disso, que havia jogadores que nos diziam, esse para o ano não o consegues segurar cá. Nós tínhamos um jogador que é o central, o Prince Bela, que ele conhece. Sim. Central. Que teve convites para a segunda Liga, mais do que um convite para a segunda Liga, e ele disse não, eu prefiro ganhar menos e ficar no Fontinhas. Bem, mas se não se tivesse sentido bem no Fontinhas, e obviamente tinha ido à atrás vida. claro que Ele negou algum dinheiro para ficar no Fontinhas, disse que estava-se a sentir bem no Fontinhas. isso acaba por ser também gratificante, apesar de tudo, pela vossa dedicação. Sim, às vezes temos que ser é irmãos. um pequeno gesto, mas Às vezes temos que ser irmãos e pai para com eles. sim, estamos a falar de miúdos, apesar de tudo novos. Os novos vêm novos. por aí fora, há que ter algum cuidado com eles, porque se for deixar andar, eles metem-se. A terra não é muito grande, mas eles metem-se por terra dentro, como costuma dizer, e às tantas vai. Estão-nos a sagarmar. Há sempre um ou outro coisa, mas nós vamos tentando chamar a atenção e tal. Olha que isto é um meio muito pequeno, vocês quando metem o pé na argola, no outro dia toda a gente já sabe, e vamos falando com eles e a coisa tem corrido bem. Mais do que futebol, o Fontinhas é mais do que futebol sénior, é mais do que futebol na terceira liga. Há também escolas de formação e há com certeza outros projetos que o grupo desportivo há de ter em carteira. Quer falar-nos um pouco mais para além deste plantel sénior, Presidente? Pedro, eu pedi só para fazer uma pergunta que é, antes de entrar nisso, que é ainda sobre futebol, que é, por exemplo, neste campeonato, e pode parecer uma pergunta estúpida, mas lá está, isto somos nós que não somos especialistas nisto, mas este campeonato, há, por exemplo, um período para transferências, como há, por exemplo, numa primeira divisão, ou seja, pode haver entrada e saída dos jogadores a qualquer momento, ou há um período definido? Não, isto é assim, nós este ano só podemos inscrever 25 atletas. Ok. E quando chegar a dezembro, podemos inscrever mais 5, mediante a saída de alguns, mas os 5 que entrarem têm que ser inscritos como profissionais. Há ali uns condicionalismos que eles... não é só inscrever jogadores à balda, vem 20, vai 20, depois vem mais 10, vai mais 10. Este ano eles não... Ou seja, há mais controle, mas não há, por exemplo, como há na primeira divisão, em que o mercado, por exemplo, está aberto agora, mas fecha a 31 de setembro e depois não há mais entradas e saídas de jogadores. Não há, porque só podem depois inscrever em dezembro, não é? Exatamente. Vai funcionar já quase como um campeonato profissional. o mercado de transferências. Dizias tu antes, Pedro. E o resto do clube, Presidente? É assim, nós temos formação, se calhar não é aquela formação que eu idealizava para o clube, mas é a formação possível. Mas dentro da formação que nós temos, o ano passado conseguimos a certificação de 3 estrelas para o clube está certificado. Aliás, não poderia jogar neste patamar se não tivesse certificado. Também foi um processo bem chato, não é? Muito, chato, aquilo é muito, aquilo é muito trabalhoso, é mesmo muito trabalhoso. Mas pronto, lá fomos andando com a ajuda da Associação Futebol de Angra e dos amigos, conseguimos certificar o clube. Nós para este ano estamos a perspectivar ter uma equipa de escolinhas, uma equipa de infantis e uma equipa de iniciados. O ano passado tínhamos o Júniors A, mas daquela equipa de Júniors A metade do pessoal vai para a universidade, outra metade já não é júnior e já nos é impossível fazer uma equipa de júniores. Vamos tentar fazer os 3 escalões de base, as escolinhas, infantis e iniciados, porque é exigido, senão para o ano não somos certificados. Tentar dar-lhe todo o apoio que nós pudermos e a partir daí, vá lá, para o ano, quem sabe se conseguimos mais algum escalão, mas neste momento são os escalões que conseguimos, até porque assim... Passos seguros, exatamente. Pronto, nós teve um ano que não tivemos formação, os jogadores foram para outros clubes e agora há poucos miúdos, eu mesmo quero fazer mais, até mesmo para fazer os iniciados, estou com imensos problemas. Nós tínhamos nos infantis 2 ou 3 miúdos que se destacaram, quando dei por mim já tinha um clube ou outro, já foi lá, já os sacou. Pois. Isso é outra coisa que tem que se ver, não? Quando foi fulano está para o clube tal, e Secrano já não está, tem necessidade nenhuma disso. Foi para outro clube, alguns clubes que têm 20 e 30 jogadores, só podem jogar 10 ou 12, só podem jogar 10 ou 12 e vem um clube pequeno, desponta lá 2 ou 3 miúdos com qualidade, que seriam a base e o chamariz para que outros se encostassem ao projeto, não vão lá
agarram naqueles 2 ou 3 até porque isso e a não gente acontece só nas Fontinhas, e as Fontinhas até são uma freguesia que tem mantido e tem até crescido relativamente à sua população, e que tem uma população até relativamente jovem comparativamente com outras freguesias da ilha, mas acontecem em sítios grandes da Terceira. Eu estou aqui a recordar, por exemplo, dos problemas porque passa também o Boa Vista da Ribeirinha, porque passam as equipas do Porto Judeu. Então, estamos a falar de vilas e de freguesias com até outro peso em termos populacionais, e onde também não é fácil. E isso era uma discussão que já há alguns anos que se vem falando em fazer, exato, mas ela nunca foi feita ainda, o que é uma devia ser feita, porque a formação deve ser encarada com seriedade. Claro, depois estarmos a fazer os jogos das equipas A's contra as B's e as C's contra as D's. Os miúdos é fácil de influenciá-los. Parece um miúdo ou outro que desponta, chega a um clube com outra nomeada ao pé dele, os miúdos já pensam que são craques. E às vezes o problema não é os miúdos, são os pais. E os pais têm a mentalidade de dizer: não, estás a jogar ali no Fontinhas, vens a jogar no Fontinhas, és jogador de Fontinhas, eles precisam de ti para o seu projeto, vais estar no Fontinhas. Quando damos por nós, 2, 3, 4 miúdos, daqueles que realmente são os chamaris para os outros irem para lá, às tantas já estão noutros clubes. E o Massado, sim ou não? Esta coisa que, enfim, que tem dado tão bons resultados num lado e tão maus resultados no outro. Sim. É assim, nós... Tem-se ouvido falar ali pensamentos nas Fontinhas sobre isso. Quando subimos à terceira liga, foi pensada a possibilidade de se fazer SAD. Aliás, vieram cá uns investidores do Egito, estiveram aí um dia, chegaram um dia ao meio-dia, foram à tarde, mas andaram para aí, almoçámos e falámos, havia uns intermediários portugueses. E eles é que procuraram logo o Fontinhas? Pois foi através de alguém lá de fora do continente, que indicou o Fontinhas. Eles vieram cá, tiveram uma vez infraestruturas, inteirar-se da realidade do clube, mas nem se falou de números, são poucos, eles iam estudar e às tantas saltaram para o avião, foram-se embora e não disseram mais nada. Egípcios para não disseram mais nada. Foram juntar-se aos faraós. Houve para aí mais uma conversação ou outra, umas pessoas do Canadá, também lá fora no continente, mas nunca chegou. E os sócios? Foi colocado aos sócios em Assembleia Geral, essa possibilidade? Sim, foi colocado aos sócios em Assembleia Geral. O que foi colocado aos sócios foi dar autorização à direção de encetar conversações com um possível investidor. Isso foi autorizado pela Assembleia, e quando houvesse algo em concreto, antes de se dar o último passo, voltar a apresentar à Assembleia. A Assembleia tinha dado autorização para nós encetarmos conversações com algum possível investidor. E foi o que nós fizemos, nunca houve nada em concreto, não foi mais nada à Assembleia, e o tempo passou e nós tivemos que avançar sozinho com aquilo que tínhamos. E o Presidente? O que é que o José Fernando Borges, no seu íntimo, acha que pode ser o melhor para as Fontinhas? É tentar personalizar, mas manter aquilo ao nível da instituição, Grupo Desportivo das Fontinhas, ou eventualmente enverdar para essas SADs onde temos visto tantos disparates? É certo, alguns têm resultado, mas também temos visto alguns resultam, mas outros não. Pois, eu sei que a SAD seria um risco e é um risco. A dada altura, estava inclinado a tentar que entrasse algum investidor, mas porém sei que o ideal seria o clube ter pernas para andar sozinho e manter a sua identidade e ter pernas para andar sozinho, e neste momento é a realidade. Neste momento nós estamos sozinhos no projeto e vamos tentar que dê certo e tentar não esticar as pernas maiores que as calças. Exatamente, não vale a pena calçar o chinelo se o pé não cabe lá dentro. Presidente, José Fernando Borges é um homem, enfim, um funcionário da Câmara Municipal da Praia da Vitória, é também conhecido pela sua vertente de cantador de improviso, mas é também um homem do futebol há muitos anos. Eu que também estou ligado a essa paixão comum, já conheço o José Fernando há muitos anos. Já partilhámos nos campos de futebol muitas vezes, não como colegas, tudo do lado. Exatamente. Inclusive comigo, que José Fernando foi meu treinador, eu era infantil. Pronto, nas Lajes, no Lajense. Já passou. Nas Lajes vivemos épocas de glória. É verdade. Como é que nasceu esse seu fascínio, essa sua paixão pelo futebol? Também, eventualmente, até se calhar era jogador e, portanto, depois foi ficando? Sim, pronto. Um bocadinho desse percurso, Presidente. Eu, como jogador, comecei lá em cima nas Fontinhas, nas camadas jovens. Na altura ainda era umas provas da DGD, que faziam uns campeonatos, umas coisas. Comecei a jogar por lá, ainda joguei nos séniores 2 ou 3 épocas. E sempre gostei de futebol. E a dada Presidente tem arte de defesa direita, defesa esquerda. Onde é que o meu amigo jogava? Eu jogava ali mais a médio, mais para a frente. Eu era baixote, mas gostava de marcar uns golitos. Boa. E então, sempre gostei de futebol, sempre ligado ao clube e tal.
E a dada altura comecei lá a treinar as escolitas lá das Fontinhas, a ajudar lá alguém que estava por lá. Ora, entusiasmei-me, tirei o curso de treinador de primeiro nível, treinei lá em cima um ano nas Fontinhas, depois houve a possibilidade de vir aqui para o Praense. Treinei sempre infantil, treinei depois juvenis nas Fontinhas. Vim aqui para o Praense, em que fui campeão do Praense. Na altura jogava o Queiroz, tinha uma excelente equipa. E digo que aquela geração, eu digo que como treinador tive sempre a sorte de apanhar os melhores daquela época. Depois treinei no Praense 2 ou 3 anos, surgiu a possibilidade de ir para o Lagense, treinei no Lagense mais 4 ou 5, depois ainda fui para as Fontinhas, treinei infantis, treinei juvenis, e digo a brincar que fui treinador dos Séniores das Fontinhas 2 jogos. No último ano que o Fontinhas esteve na Associação de Futebol, em que, salvo erro, quem é que era o treinador? O Luizinho, parece-me, ou assim. E eles despediram o treinador a faltar 2 jogos para acabar a época, e então não tinha um treinador. Eu era treinador da formação lá em cima, e então pediram-me se eu aguentava a equipa aquelas 2 jornadas, e eu fui para o banco dos Séniores das Fontinhas 2 jogos, portanto, fui treinador dos Séniores das Fontinhas 2 jogos. Muito bem, muito bem. Até que chegou o presidente, não é? Até que cheguei a presidente, e às vezes na minha palestra de início da época, na altura da apresentação, aquele primeiro treino, os jogadores vão e tal, e o presidente também dirige umas palavras ao plantel, às vezes a brincar, dizia o treinador: olha, toma cuidado, eu tenho o curso de treinador, e aos jogadores, só um dia vocês virem o treinador ali pelos degraus acima, eu fico a assumir aqui, vocês já têm um problema. Já vai no segundo mandato como presidente? Não, com este é o 5º. Já vai no 5º, são o quê? Anuais? Anuais, é. Também pensei que eram mandatos de 2 anos e por isso estava aqui fazendo contas a 2. Já estou a modos de ir para casa. E como é que os seus outros hobbies, por exemplo, a paixão pela cantoria, como é que fica no meio de todo este desassossego futebolístico? Fica menos bem. Isso é assim, esse desassossego futebolístico é sair do meu trabalho às 4h30, chegar a casa, tratar lá de uns cãezitos que eu tenho, que eu gosto muito da caça e tenho que tirar também, embora agora não haja coelhos nem nada, mas quando a caça estava bem, tinha que tirar também ao fim de semana, era sagrado um tempinho para aquela atividade. Um tempinho para aquilo, e é isto, é só futebol. Por exemplo, tem recusado, portanto, oportunidades de poder atuar em cantorias? Não tem recusado, olha, inclusive hoje tem atuação aqui nas festas da praia, às 5h30 tem que estar aqui. Tento conciliar, mas não é a mesma coisa. O juízo não chega a tudo, não é? O foco não está... eu tenho que estar disperso a nível de mente e não me consigo concentrar a 100%. Eu até, tenho este verão por aí abaixo umas cantorias de responsabilidade em festas principais aí de freguesias, e eu sei, meu Deus, como é que eu vou cantar? Às vezes chega a sair da cantoria e a mente está em tanta coisa e não me consigo... Como minha mãe diz, o juízo está em água. É isso, e não me consigo focar, mas quando a gente chega à cantoria, uma coisa é certa, a gente depois está na cantoria, não pode pensar em mais nada, isso então é sagrado. Tem que ser ali naquele momento, menos não há futebol, precisa pensar em futebol, naquele momento é a morte do artista, portanto... Com certeza que já fez uma quadra para o seu Fontinhas, ou não? Inclusive já fiz o hino, escrevi o hino das Fontinhas, eu é que escrevi, também era uma ambição já de há alguns anos. Não temos um hino, temos que fazer um hino, mas era tanta coisa para fazer que nunca chegava ao hino. E então... Se eu lhe pedisse assim de repente uma quadrazinha, consegue... Isso é a pior coisa que podem fazer aos improvisadores, é num ambiente que não está fora do contexto da cantoria, faz-me um quadro, esse gajo. Ainda pus por mim agora. Não, estava até a falar do hino, Presidente, consegue aí traulitar uma quadrazinha do hino do grupo desportivo? Se não me der uma branca, vamos tentar aí o coro. Vamos jogar sempre com raça para ganhar mais uma taça. Chegou a hora, canta de pé. Fontinhas ale, Fontinhas ale, Fontinhas ale, ale. Que maravilha. Maravilha, sim senhor. Para o autor e intérprete. Pronto, escrevi o hino e minha filha canta. E acredito que esteja muito feliz porque muita gente canta isto já, não é? Já há muito, para além dos adeptos, acredito que muita gente agora vá de facto aos jogos. Vamos depois a tocar no João Paulo.
Cada vez mais. Oxalá que Presidente, muito obrigado por esse bocadinho que dispensou o Rádio Clube de Angra. Obviamente, muitos sucessos. O Rádio Clube fará também todos os esforços possíveis para acompanhar, como já tem feito nos últimos anos, o percurso desportivo do Grupo Desportivo das Fontinhas. Uma casa onde também somos sempre bem recebidos e bem tratados. Exatamente, e por isso também muito o mínimo que podemos fazer é retribuir com a mesma gratidão e com o mesmo sentido de prontidão. O que for preciso da nossa parte, os contactos estão aí, disponham. Muito sucesso para o Grupo Desportivo das Fontinhas e muito obrigado. E já agora, boa cantoria para mais logo e boas festas também. Aproveito para descansar um bocadinho, ou pelo menos tentar relaxar um bocadinho esses dias de festa. Eu a seguir ainda tenho alguns a fazer já a conta do Grupo Desportivo antes da cantoria. Eu vi logo. Tenho alguns a fazer. A agenda a seguir, eu já estou quase a olhar para o relógio. A seguir já tem mais um evento à conta do Grupo Desportivo. Mas a gente vai conseguir tudo. Eu é que tenho a agradecer mais uma vez ao Rádio Clube a oportunidade que me deu de estar aqui. E obrigado por tudo, obrigado pela divulgação que fazem do Grupo Desportivo das Fontinhas e do desporto em geral. Obrigado. Obrigado nós. Foi a conversa então com o Presidente do Fontinhas, José Fernando Borges. Daqui a um bocadinho, mais convidados nesta emissão especial do Rádio Clube de Angra Festas Praia 2022.